Olá, povo querido, sejam bem-vindos a mais um Entre a Gente. Esse programa que existe para te abençoar, para esclarecer dúvidas, para juntos nós refletirmos sobre algumas questões, sem a pretensão de sermos aqui os detentores da verdade, mas baseados na palavra de Deus, que é a verdade, conversarmos sobre alguns assuntos e também baseado nas experiências que eu e o João já vivemos. Nessa temporada nós estamos tendo a participação especial do João e a gente espera que isso esteja abençoando os homens aí da sua vida. Amém. Vamos lá, Miguel, para as perguntas de hoje? Pergunta da Aline Evelyn Lima. Helena, vocês tiveram dificuldades em escolher os nomes dos seus filhos? A Clarinha, eu estava grávida na primeira gestação, nós não sabíamos que nome daríamos a ela. E aí, ali, pelo segundo, a gente não queria saber o sexo do bebê, nós só soubemos que a Clara era uma menina na hora do nascimento. Então, nós tínhamos um nome para o menino, que seria Gabriel, e o nome para a menina seria Beatriz. Isso foi até mais ou menos os 6 meses de gestação. Um dia o João Lúcio chegou em casa e falou assim: Helena, o nome da neném, se for mulher, não vai ser Beatriz, vai ser Clara. Eu olhei para ele e falei: Clara? Maria Clara ou só Clara? Ele falou: só Clara. E aí nós fomos ver o significado do nome: ilustre, reluzente, brilhante. E aí eu gostei e ficou Clara. Do Miguel nós tivemos muita dificuldade, né, João, para encontrar um nome. Porque como a Helena falou, o primeiro filho, se tivesse sido menino, seria Gabriel. Depois que veio a Clara, apareceram muitos bebês no nosso ciclo de amizade com esse nome, Gabriel. Então nós decidimos, não vamos colocar Gabriel se o segundo for menino, vamos mudar porque surgiu Gabriel de tudo quanto é lado, né? E aí a gente teve dificuldade, porque quando eu gostava do nome, a Helena não gostava e vice-versa, né? Até que eu não me lembro exatamente por que nós chegamos no nome Miguel. Helena, se lembra? A gente estava indo a pé para a casa dos meus pais, que na época a gente morava mais pertinho. A gente estava indo da nossa casa para a casa deles a pé. Eu já com assim, 5, 6 meses de gestação, a gente caminhando devagar assim. Quando estava quase chegando perto da casa dos meus pais, eu me lembrei de um garoto que nós conhecíamos. Ah, sim. Foi que meu colega de infância. Colega de infância, que a gente gostava muito dele, que tinha muito tempo que a gente não via. E começamos a conversar sobre ele. E aí nós falamos o nome dele, Miguel. E naquela época, gente, hoje a gente vê muito Miguel, mas naquela época quase ninguém chamava Miguel. Agora, só para esclarecer, ele foi meu colega de infância e depois ele estudou na mesma escola e nessa que eu e a Helena estudávamos sem nos conhecermos, mas esse meu amigo Miguel, por alguma razão, conheceu a Helena. Então, não era um amigo comum, não, apesar de nós dois termos conhecido ele, né? Isso. Aí nasceu o nome Miguel, Arthur e Sofia foram mais fáceis. Um detalhe, e aí a gente pesquisou o significado de Miguel. Todos eles a gente pesquisou o significado. E o significado de Miguel é uma pergunta: quem é maior do que Deus? E sempre que a gente se deparava com o significado do nome que a gente gostava, aquilo reforçava a nossa escolha, né? Exatamente. O Arthur e a Sofia rolou mais rápido. O João teve alguma resistência pelo nome Sofia, até que ele ficou sabendo que Sofia significava sabedoria. Exato. E aí ele aceitou o nome. Estão aí os quatro. Por Sofia, porque eu achava estranho. Todas as Sofias que eu tinha conhecido até então eram pessoas mais idosas, então eu tinha dificuldade, não é que eu não gostava do nome, eu tinha dificuldade de imaginar um bebê com o nome de Sofia. Não tem muita coisa a ver, não. Tem a ver com a minha própria experiência de ter conhecido só pessoas mais idosas com esse nome. Mas quando fiquei sabendo do significado, e foi o pastor Márcio que disse pra gente, né? Aí eu acabei com as minhas reservas com relação a esse nome e foi uma excelente escolha. É isso aí. Pergunta da @Giginde. Fala, Gi. Vocês já brigaram na frente das crianças? Já discutimos, sim. Brigar é uma palavra forte, mas a gente já teve discussões, sim. Atrás, dos lados e na frente também. Graças a Deus, eu e o João, assim,
Eu não me lembro, pode ter acontecido, gente, mas honestamente, com vocês aqui, porque depois de 30 anos, né, a memória da gente vai ficando meio seletiva, mas honestamente, eu não me lembro de uma briga comigo e com o João, onde a gente se ofendeu, sabe? Eu não me lembro. Eu lembro, assim, de a gente não concordar veementemente. Isso eu lembro. Não acho que seja assim, eu discordo de você nesse tom, né, e tal. Mas, então, isso aconteceu às vezes na frente dos meninos. Mas eu acho que foram raríssimas vezes. Porque a pessoa colocou como briga, né? Mas vamos entender. Vocês chegaram a ter algum tipo de discussão ou desavença que pode acontecer com o casal, mas que não deve acontecer na frente dos filhos? Sim, né? E a gente tem que tomar cuidado realmente com isso. São situações que de fato têm que ser resolvidas de forma reservada, porque às vezes ali no calor da discussão, da conversa, né, um pode ofender o outro, mesmo sem a intenção de, mas no calor da discussão, e dependendo do teor, pode até desautorizar o outro, né? Então é sempre muito mais saudável e recomendado que essas circunstâncias sejam resolvidas de uma maneira reservada. Agora, nós somos seres humanos, né? A gente não vai acertar sempre. Sim. Então, pode acontecer, normalmente vai acontecer, da gente iniciar ou ter uma discussão, uma conversa um pouco mais acalorada na frente dos filhos. E eu acho que quando isso acontecer, talvez aquele que tiver mais dentro de um controle emocional no momento, baixar um pouco a bola e falar assim, bom, vamos conversar depois, ou vamos lá para dentro, né? Porque tem certas coisas que precisam ser reservadas mesmo. Agora, se isso acontece sem o nosso controle, a gente não consegue resolver na hora, peça perdão aos filhos. Isso é normal e saudável também. Mantenha o controle, né, gente? A gente pode discordar, mas isso não é motivo para agredir o outro, faltar com respeito com o outro. Você pode discordar respeitosamente. Você pode deixar clara a sua opinião, sem precisar de agredir e criar um ambiente, assim, de violência até, né, gente? Porque a violência não é só um soco. A violência, muitas vezes, pode se traduzir em palavras. Pergunta do Rodrigo Sidney. Fala, Rodrigo. O marido ronca demais e a esposa não aguenta essa barulhada. Eles podem dormir em quartos separados? Não. Interessante ter sido um homem que fez essa pergunta, né? E ele colocou o marido ronca. Ou ela usou o perfil dele. Será? Bom, respondendo a pergunta que foi feita pelo perfil do Rodrigo, Sim. É o seguinte: o João ronca demais. E agora ele tem dito que eu também tenho roncado. Então, minha filha, negócio que a gente dorme e não perde o controle. A gente tem que ver que algumas pessoas roncam realmente assim, acima do normal. É frequente, toda noite acontece, não é num episódio quando a pessoa está muito cansada e tal. Primeira coisa que tem que ver é se você está com sobrepeso. O sobrepeso, ele pode causar o ronco. Conheço N histórias de pessoas que quando perderam aquele sobrepeso, se exercitaram, emagreceram um pouco, elas deixaram de sobrecarregar, né? Porque quando a gente deita, você pensa, vem tudo pra cá. E aí dificulta a respiração e causa o ronco. Mas nem todo ronco é por causa disso. Tem pessoas que realmente têm distúrbios do sono, tem apneia, uma série de coisas. Então eu acho que a primeira coisa recomendada é procurar um médico. Não trate o ronco como algo banal, ok? O ronco... Especialmente se é algo exagerado, né? Exatamente. Tem pessoas que têm esse tipo de dificuldade e não atrapalha só o cônjuge, no caso de ser uma pessoa casada. Às vezes atrapalha todo mundo que mora na mesma casa. E também a própria pessoa, porque ele não alcança aquele sono mais profundo que propicia a ele descanso pleno. Então ele dorme a noite toda, mas no outro dia ele se sente facilmente cansado. Então, primeira coisa, procura um médico. A melhor solução é procurar o médico. Se não for algo tão intenso, é tentar descobrir a causa do ronco. Às vezes você precisa perder um pouco de peso,
ver as suas vias aéreas se não estão congestionadas, porque na verdade é isso que provoca, né? Tem gente que tem, como é que chama? Uma carninha que cresce dentro do nariz. Uma carne... Eu esqueci o nome. Junto com a cartilagem, né? Então, assim, às vezes uma cirurgia simples. Exato. Pode liberar as vias aéreas e melhorar a qualidade do sono. Então, todas essas investigações e soluções, elas são prioridades em relação a você pensar em dormir separado. Acho que dormir separado seria um caso extremo por um período até que se resolva. Mesmo assim, eu não sei, porque... Agora, eu te dou uma dica. Não acho muito legal, não. O João, normalmente, quando ele está roncando, eu passo a mão nele assim, ele vira de posição e melhora. Mas tem dias que ele muda de posição e não melhora. Então, o que eu tenho? Um protetor do ouvido. Lá vem ele, gente. Vem um avião aí, ó. O avião! Um protetor auricular quando eu estou... ele já fica na mesinha de cabeceira. Quando o João tá fazendo muito barulho, já tentou outras posições e não rola, então eu coloco o protetor e durmo tranquilamente, tá bom? Hoje tem uma série de recursos, tem um protetor de ouvido, tem um negocinho que eles colocam no nariz assim para diminuir o ronco. Então procura um profissional do sono, né, que cuida da qualidade do sono, porque isso não é nem sobre se vocês permanecerem juntos sem um incomodar o outro, é sobre a saúde do seu marido. Vamos em frente, Miguel. Pergunta da Elizabeth Santana. Fala, Elizabeth. Pergunta para o João. Como foi para você deixar de lecionar para viver o ministério? Foi tranquilo, não foi um processo bruto, não. A gente foi percebendo ao longo dos anos que uma hora ou outra isso aconteceria. É interessante que eu trabalhei por 25 anos como professor. E durante todo esse tempo, e mesmo antes de eu me tornar professor, quando eu estava ainda só estudando na faculdade, em todo o tempo eu tive o apoio incondicional da Helena. Durante o nosso casamento, ela sempre cuidou de tudo para que eu pudesse desenvolver a minha profissão da melhor maneira possível. Eu sempre pude me envolver com a minha profissão sem qualquer outro tipo de preocupação. E graças a Deus sempre tive o apoio dela, e isso com certeza contribuiu muito para o meu sucesso, vamos dizer assim, para eu ter êxito naquilo que eu fazia profissionalmente. E também eu considero que é um ministério, você lidar com jovens, adolescentes, exercendo a profissão de professor, você vai influenciar a vida de muitos. No meu caso, eu sou professor de matemática e não tem como você, como professor, você não vai passar só o conteúdo que você ministra. Você fica ali uma boa parte do tempo relacionando com aqueles alunos e as coisas que são ligadas aos princípios que você tem, aquilo que você acredita, sua maneira de ser, vão aparecer e vão influenciar também. Então eu sempre tive da parte de Helena total apoio, total incentivo. Ela sempre esteve comigo, apesar de não exercer a profissão comigo naquele momento, né? E o ministério, vamos dizer assim, da palavra, no caso da Helena, ele foi surgindo nesse período de uma forma natural. E desde que a Helena começou a pregar, nós concordamos e entendemos que ela nunca deveria ir sozinha, no caso dela ter que viajar. Então, eu comecei, geralmente era fim de semana, né? E era mais difícil para mim conciliar as viagens em final de semana com o meu trabalho, porque eu a semana inteira estava ali trabalhando. Mas quando eu não podia ir, a gente sempre chamava uma intercessora ou alguém mais próximo, ligado ao ministério, né, para acompanhar a Helena. Mas a prioridade era que eu fosse. E de uma forma assim, bastante natural, as minhas aulas foram sendo reduzidas. Então, assim, eu eliminei a sexta-feira para ficar livre na sexta-feira, depois a segunda-feira, depois a tarde de quinta-feira, depois a manhã de terça-feira. Ou seja, o meu número de aulas foi sendo reduzido para o meio da semana, né? Para eu ficar cada vez mais tranquilo antes do fim de semana e logo após o fim de semana, até que naturalmente a gente foi entendendo que ia chegar o momento de eu ficar 100% envolvido
com essa atividade da Helena, da qual eu também faço parte, da qual eu também participo, sempre participei, e agora de uma forma plena, né? E para mim não é problema nenhum, como eu disse, sempre eu tive o apoio dela, então por que não, nesse momento, eu não a apoiaria? Deus foi conduzindo essa situação para esse momento atual de uma forma tranquila, que já são aí 5 anos, né? 5 anos. Desde que eu parei de lecionar, e está tranquilo, e a gente sente que é a direção de Deus. Não sei se lá no futuro eu vou retornar a lecionar, se acontecer, estamos tranquilos e preparados para isso também. Não teve dificuldade, não teve maiores dificuldades. Não. Claro que no ano seguinte que eu parei de dar aula e fiquei 100% envolvido no ministério, teve uma adaptação ali pela qual eu tive que passar, obviamente, né? Mas já foi superado e foi de uma forma bem tranquila, graças a Deus. Você fez a pergunta para o João, mas eu só vou te dizer uma coisa, para mim foi muito mais difícil. Porque eu sempre pedi para Deus, eu tenho certeza que Ele tem senso de humor, eu sempre pedi para Deus o seguinte: Senhor, eu não quero viver do ministério. Então, que o Senhor permita que o João continue lecionando. Não mexe não, Senhor. Deixa ele lecionar, prover o nosso sustento através do magistério. E eu vou te obedecer, e eu vou fazer o que o Senhor quer, mas eu não quero depender do ministério. A gente tem uma ilusão de controle, né? E Deus nos ensina, às vezes de um jeito até doloroso. Para mim foi meio assustador. E o que Deus ensina, na verdade, Helena, é que não é que a gente tem que depender da profissão de um ou do ministério, mas depender dele. De Deus, nem do ministério, é de Deus. É dele. E ele foi me ensinar isso dessa maneira, por essa escola. Não é do ministério que você vai depender, você vai depender de mim. Eu serei o seu provedor. Última pergunta da @Eliane Santos Aparecida. O que fazer quando seu filho prefere o pai porque ele só dá amor e não dá disciplina? Posso começar a responder? Pode, meu bem. Olha, não sei a idade do seu filho, mas a disciplina é uma maneira de você amar. Talvez hoje o seu filho não tenha condição ou maturidade para discernir e entender isso, que você está aplicando a correção. Mas mais tarde ele virá te amar. Isso acontece com a gente. Às vezes, quando uma pessoa é muito dura, uma liderança, um patrão, é muito exigente com a gente tem um costume de falar: mas que tá pegando no meu pé, que chatice, entendeu? Mas depois, quando você começa a colher os louros, os frutos dessa correção, desse parâmetro de valores que foi colocado para você, aí você olha para trás e reconhece que quem te amou foi aquele que também te impôs limites, que teve coragem de dizer a verdade gentilmente. Então, nesse momento, às vezes por causa da imaturidade, nós sempre preferimos ser bajulados, sermos amados, vamos colocar isso entre aspas, porque amor não é só alisar o outro, não é só satisfazer a vontade do outro, né? Mas a gente gosta disso. Então, esse é o caminho mais fácil. Mas, quando a maturidade chega, quando a gente vai vivenciando outras coisas na nossa jornada, a gente percebe o valor também. E hoje eu dou graças a Deus pelas varadas da minha mãe. Na época, eu não valorizava, eu achava que ela estava no meu pé, que ela queria ver a minha infelicidade. O momento da disciplina é ruim. É ruim, e a Bíblia diz isso, que no momento em que a disciplina é aplicada, que ela produz tristeza, mas que depois ela produz frutos. Então, segura sua onda, permaneça firme no seu propósito de amar o seu filho, corrigindo ele gentilmente, né? Demonstre também o seu afeto, o seu carinho, a sua aprovação, que você não seja uma mãe só que cobra, que exige, que fala, mas que também reconheça quando ele acerta, que acolhe, que abraça. Então, eleva essa parte, mas não abandone a disciplina para ser amada, né? Porque os pais que bajulam os filhos depois terminam num asilo. Depois podem terminar abandonados pelos filhos. Por quê? Porque a utilidade deles acabou. Ok? Enquanto ele proveu, amou, bajulou, adulou, deu tudo que queria, servia. Quando o filho toma autonomia,
aí o pai fica descartável. Então é importante você entender isso. Porque às vezes a gente quer só carinhar o filho, dar só palavras de aprovação, e isso não é amar. Amar também é dar limite, amar também é dizer não. E mais tarde os seus filhos vão reconhecer isso. Ensinar e educar passa pela correção. Quando o filho for adulto e vai buscar um referencial de quem orienta, de quem ensina, no sentido agora de pedir um conselho, ele não vai naquele que bajulou, ele vai naquele que ensinou. Né? Mas o que eu estava querendo complementar é que eu acho que você deve conversar com seu esposo acerca disso. Porque a Bíblia ela diz assim que o pai corrige o filho a quem ama. Então, correção e amor são coisas que caminham juntas, não é verdade? Então, é claro que entre o casal pode ter aquele que tem mais sabedoria para o momento da correção. Tudo bem, isso não é problema nenhum. Mas precisa haver entre o casal a concordância. E de uma forma ou de outra, o filho precisa perceber que, ainda que seja um dos dois aquele que vai executar a correção, o outro está de acordo, está apoiando. Então, se tem havido uma divergência de opinião entre vocês dois, você e seu esposo, quanto ao motivo da correção ou a forma da correção, conversem antes e entrem num acordo. Mas precisa haver coerência. E o filho tem que perceber que no momento da correção não é um que está corrigindo, é a autoridade sobre eles que está sendo exercida, seja pelo pai, seja pela mãe, mas com o entendimento e a concordância dos dois. E os momentos de carinho, de demonstração de amor, têm que ser desenvolvidos também de ambas as partes. Às vezes a gente tem um temperamento mais carrancudo, né, e não participa daqueles momentos descontraídos. Não sei se é o seu caso, mas se for, comece a se envolver também nesses momentos e você vai ver que o seu filho vai perceber que tanto para corrigir como para brincar, para divertir, para demonstrar o amor de uma forma mais agradável, os dois têm a participação. Agora, finalmente, eu gostaria só de falar uma coisa assim, gente. Cuidado com a sutileza da nossa insegurança. Às vezes a gente entra numa disputa com o marido pelo amor dos filhos. E os filhos, gente, eles não vão se afinar conosco da mesma forma. Tem a ver com temperamento, tem a ver com personalidade, tem a ver com maturidade, tempos e estações. Então, cuide de ser uma boa mãe, não para disputar poder com seu marido. Alegre-se, porque pelo menos o seu filho tem um bom relacionamento com o seu marido. Fica firme no seu propósito, fica firme no seu papel, abençoe o seu filho, mas não deixe que uma pontinha de insegurança traga instabilidade e disputa. Porque, inclusive, os filhos percebendo isso podem manipular os pais a fim de receberem tudo o que querem. Então, fica ligada no seu papel, naquilo que Deus te deu para desempenhar, né? Conversa com seu marido, tenha um diálogo amplo com ele, a fim de que um fortaleça a autoridade do outro, mas não entra na disputa, não. Porque disputa é um negócio que nasceu no inferno, tá bom? E a gente termina por aqui, então, e a gente quer deixar a nossa gratidão por vocês caminharem com a gente através do Entre a Gente. A gente está muito feliz de estar aqui tendo esse bate-papo gostoso todas as quartas-feiras. Você já é inscrito no canal? Se não, inscreva-se, ative as notificações para você ficar ligado em tudo que surge por aqui. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com aqueles que você ama, com os casais que você conhece. Compartilhe o vídeo e abençoe também outras pessoas. Deixe o seu joinha para a gente saber se vocês estão gostando ou não. E se não está gostando, deixe a sua sugestão gentilmente. Até o próximo Entre a Gente. Compartilhe o vídeo e